Boa noite, Sala Chico. Estamos de volta para iniciar a terceira e última parte da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa terceira parte é referente ao tema O Problema do Ser. E iniciaremos com o capítulo A Vontade. É um capítulo com um tema que a gente fala bastante, né, aqui na Sala Chico, sobre sua importância. E nós falarmos muito sobre ele remete à importância desse tema para a nossa vida e como a doutrina espírita encara a vontade, a importância da vontade para a evolução do espírito. Neste momento vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo pelo teto que nos abriga, pela comida que nos serve de alimento, por cada ser que estende a sua mão em nosso auxílio. Agradeçamos, Senhor, aos espíritos amigos que estão sempre em nossa companhia, sejam encarnados ou desencarnados, que estão sempre dispostos a nos prestar auxílio. Damos graças a eles, Senhor, e pedimos para que sempre estejamos atentos aos seus bons conselhos e que saibamos sempre trilhar os caminhos do bem. Graças a Deus. Como falamos anteriormente, esse capítulo A Vontade, denominado A Vontade, é um capítulo que, além de nós mesmos, né, aqui na Sala Chico, no decorrer desses estudos que nós desenvolvemos ao longo desse ano, nós mencionamos bastante a importância da vontade e o que significa vontade para a doutrina espírita. O próprio Leon Denis, no decorrer da sua obra, ele desenvolve a importância da vontade. Nesse capítulo especificamente, nós vamos esmiuçar, a partir do ponto de vista de Leon Denis, o que representa a vontade. Nesse capítulo, o autor vai reafirmar quais são as condições que vão determinar o nosso desenvolvimento moral e, consequentemente, o nosso desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento está inserido em nós mesmos. Neles existem, né, essas condições existem no nosso íntimo e são alcançadas através do bom uso das nossas potencialidades. Olha que coisa importante. Então ele disse que essas condições, elas são determinantes e que elas já estão dentro de nós e que elas só podem ser alcançadas através do bom uso de nossas potencialidades. Ele vai apresentar esses argumentos, né, a partir de uma análise bem detalhada e utilizando exemplos práticos através, por exemplo, da yoga. Então ele vai se referir à yoga como um bom exemplo de uso da vontade. E ele fala o seguinte, Leon Denis coloca o seguinte: todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. É nesse desabrochar da vida íntima, dessas nossas potências, que as nossas potencialidades elas vão ser difundidas. É uma fonte de nossas potencialidades da nossa vida íntima. Só que na maioria dos casos, o ser humano ele pode ignorar a sua própria consciência e vai escolher muitas coisas banais, coisas que não vão auxiliar no seu crescimento, em detrimento de oportunidades que ele teria de melhorar e progredir na busca das suas identidades superiores, através da sempre disposição, da disposição constante daqueles que estão dispostos a nos ajudar e a nos inspirar. Leon Denis ele vai nos esclarecer o seguinte: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Uma delas circunscrita a outra, uma dependente da outra. Manifesta a personalidade, que é o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência e a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então ele está querendo dizer que existe dois centros, um circunscrito ao nosso eu e a outra que é mais exterior e uma outra que é mais interior. E somente quando esse centro de ação mais interior, que está relacionado ao campo espiritual, ao templo de Deus em nós,
que a ação somente a partir deste ponto, quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espiritismo se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras de Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor e o princípio de todas as ações. Então, depois do que a gente leu, assim que a gente leu nesse instante, nós podemos fazer uma análise do que foi colocado e fica claro que toda mudança que acontecer, ela só vai ter êxito a partir do momento que a vontade do indivíduo for predominantemente forte, sendo suficiente para superar todos os outros obstáculos que forem colocados à frente, que a nossa inferioridade permite que aconteça. Essa inferioridade, ela é presente quase sempre na maioria de nós que está transitando na Terra. Não é algo específico e próprio de um determinado grupo. Nós, habitantes desse planeta de prova e expiação, ainda somos seres ainda muito próximos desse eu mais superior, né, que é mais exterior, na verdade. A vontade, então, ela vai estar dirigida ao rumo correto de Cristo, a partir do momento em que a gente se distancia desse lado mais exterior, né? E essa direção rumo a Cristo, ela é retificante, e esse caminho vai nos levar a melhorias reais e a resultados concretos. Mais à frente, Leon Denis vai continuar da seguinte maneira, afirmando que a vontade é a maior de todas as potências. Isso a gente viu de uma forma bem consistente, a gente pode ver de uma forma bem consistente no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde existe um capítulo também denominado A Vontade, que fala de uma forma muito intensa sobre como a vontade move, né, o que nos move constantemente. Então, Leon Denis coloca o seguinte pra gente: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, desenvolver em nós a vida, atrai novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. E o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. Está dizendo que a vida material e visível é consequência dessa ordem invisível que está relacionada à vontade. E ele continua mais à frente, eu sei que são várias citações, mas são trechos muito importantes do livro que eu não poderia deixar de citar. Ele coloca que a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Está dizendo que a vontade é a essência da personalidade da alma. Olha a importância da vontade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. No meio terrestre, esses efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. E para finalizar esse trecho, ele conclui da seguinte maneira: todo ato de vontade, já dissemos, reveste uma forma, uma aparência fluídica que se agrava no invólucro perispirítico. Olha, gente, quem veio participar do estudo com a gente, ele resolveu participar do estudo um pouquinho com a gente e vai ajudar a gente a entender o que Leon Denis queria nos apresentar como importante nós percebermos sobre a vontade. Então, nesse último trecho que nós lemos, todo ato de vontade, já dissemos, reveste uma forma, uma aparência fluídica que se agrava no invólucro perispirítico. Quer dizer o seguinte, que tudo o que nos move, todos os gestos de vontade que nos movem, eles ficam marcados em nosso perispírito. E essa marca vai nos acompanhar eternamente, porque todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas habilidades, elas vão sendo marcadas em nosso perispírito. E ele aprofunda esse tema colocando sobre a importância dessa vontade em assuntos referentes a alívios, curas,
na comunicação dos fluidos, entre fluidos magnéticos que possuem propriedades curativas. Então, quando se diz que a cura está naquele indivíduo, que aquele indivíduo, se crer, ele pode ser curado, está falando sobre o quanto que ele quer ser curado, está falando sobre sua vontade de ser curado, né, meu filho? Então, a gente tem que entender desde sempre a importância da vontade, e não só a importância da vontade, como nós direcionamos os nossos desejos, porque a gente tem que ter cuidado, inclusive, com o que a gente quer. Então a gente tem uma frase que é famosa: a gente pode ter tudo o que a gente quer, mas será que a gente pode querer o que nós estamos querendo? Será que é adequado o que nós estamos desejando? Será que nós estamos pedindo o correto? Às vezes, nas nossas orações, às vezes nós pedimos a Deus que nos dê paciência. A gente não vai ganhar a paciência de presente, a gente vai ganhar as provas que vão nos permitir exercer a paciência. Aí nós vamos conquistar ou não a paciência. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. E não só no sentido de nós sermos provados por isso. Porque é através dos nossos desejos que haverá a movimentação das energias que podem possibilitar a realização, fiquei marcada de batom aqui, ó, a realização ou não de determinadas ações, porque a gente deve lembrar que tudo fica marcado em nosso perispírito, como colocou Leon Denis pra gente. Então, Leon Denis entra numa segunda parte, né, que é quando ele vai citar exemplos da utilização e do poder da vontade no yoga. Ele coloca o seguinte: o Leon Denis vai buscar nos orientar em relação a isso. E coloca o seguinte: querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer suas forças na razão de nossos esforços. E ele cita esses exemplos, os exemplos da resistência de dor que os yogis têm, né, dentro da filosofia indiana, que não é muito comum. Então eles têm um determinado objetivo, têm um desejo de concluir esse objetivo e seguem adiante, rumando e concentrados para que eles alcancem os seus objetivos, subliminem a dor e avancem de acordo com o seu propósito. No finalzinho desse capítulo, Leon Denis vai fazer uma prece. Ele escreve, né, um texto, mas ele soa como uma prece. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas não antes nós fazermos uma reflexão sobre essa importância da vontade. A gente acaba batendo na mesma tecla, mas eu acho que é pra gente ter certeza do quanto que é importante, né, a gente pensar nesse adjetivo, a vontade, a gente pensar nesse substantivo como um verbo, como um mecanismo de ação. A vontade não é um simples substantivo, ela deve ser um verbo, deve ser colocado em ação, para que nós possamos executar, policiar e condicionar os nossos pensamentos, que nossos fluidos magnéticos, eles permitam a impressão em nosso perispírito das mais belas coisas, das melhores coisas que nós possamos alcançar. Nós somos seres imperfeitos ainda, mas nós devemos buscar aquele ser interior, né, que está mais próximo de Deus, que está mais próximo dos caminhos orientados por Jesus, do que necessariamente esse ser exterior que está ligado à materialidade. Então, Leon Denis, ele conclui esse capítulo de uma forma muito bela. Eu gostaria de concluir esse estudo também com as palavras de Leon Denis, né, trazendo essa reflexão sobre essa importância dessa vontade, o quanto que é importante nós dominarmos esse eu exterior, né, com o nosso eu interior, que é esse eu que está próximo de Deus, e é esse eu que vai nos permitir caminhar pela eternidade de uma forma mais desenvolvida, mais próxima daquilo que Deus nos espera, rumando sempre o caminho da evolução do espírito. Leon Denis encerra o capítulo assim: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta vos querer sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, o sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa.
Sabei que todo homem bom pode ser feliz. Pode vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores, e todos conquistarão magnífica individualidade que lhes está reservada. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer o retardamento nem as quedas, nem as doenças nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior uma frágil e alta, poderosa individualidade. Que possamos despertar esse grande eu interior, que possamos vencer dentro da nossa individualidade, utilizando as nossas potencialidades, que possamos conquistar o nosso progresso eterno e encontrar um meio para que nós possamos realizá-lo. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, vamos abrir para o debate nesse momento, esperando que todos possamos contribuir, né, já que esse é um assunto que a gente vem discutindo de uma forma bem constante, mas é importante nós colocarmos que reforçar esse capítulo justamente quando a gente está iniciando a última parte desse livro, falando sobre o problema do ser, é fundamental. Porque Leon Denis, quando fala sobre isso, iniciando essa terceira parte da obra sobre o ser, ele vem nos atenta sobre uma coisa, sobre esse impulso que nos direciona. Então é isso que ele está querendo dizer, que é esse impulso que direciona o nosso ser e nós devemos segui-lo, permitindo sempre o seu desenvolvimento de uma forma positiva, propositiva e ativa. Fiquem com Deus, uma boa noite. João Miguel, dá boa noite para todo mundo. Fala, Chico, boa noite. Desculpa a bagunça que eu fiz, mas eu queria participar da filmagem com a mamãe, queria participar do estudo, mandando um beijo para todo mundo. Boa noite e fiquem com Deus.